Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal. IRB Brasil, o mercado desmonta apostas de queda das ações. A taxa de aluguel dos papéis caiu de mais de 400% para menos de 5%. Essa redução ocorre pouco após as ações serem precificadas abaixo da mínima histórica em follow-on. As posições vendidas em IRB Brasil, em que o investidor ganha com a queda das ações, têm sido desmontadas gradativamente. Vale lembrar que a operação é realizada por meio de aluguel de ações, em que se paga uma taxa de tomador variável conforme a demanda pelas posições vendidas. As ações, então, são vendidas ao mercado e recompradas no fim da operação e devolvidas. A diferença entre o preço vendido e o comprado, excluindo as taxas, é o lucro ou o prejuízo da operação. A taxa de tomador paga para montar a posição vendida terminou quinta-feira, dia 15 agora de setembro, a 3,6%. Essa mesma taxa chegou a superar 400% no auge das apostas contra a empresa. Esses dados foram divulgados agora recentemente. Na operação de follow-on, o IRB emitiu 1,2 bilhão de ações a R$ 1 cada para garantir o capital mínimo requerido pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, para que a empresa continuasse funcionando. Com isso, o número de ações do IRB praticamente dobrou, indo a 2,468 bilhões de ações. Mesmo com mais ações, o volume de papéis do IRB em aluguel também vai diminuindo. Ainda de acordo com os números recentemente divulgados, cerca de 110 milhões de ações do IRB estavam alugadas até o início aí de setembro. Antes da liquidação da oferta, essa quantia chegou a 377 milhões. Tamanho era o volume das apostas de desvalorização que a Bolsa chegou a conceder uma regra de exceção às vésperas do follow-on, ampliando o limite máximo do aluguel das ações do IRB de 25% para 30% do free float. Mas com as apostas de queda reduzidas a menos de 1/3 e o dobro do número de ações emitidas, ao menos este não é mais um problema para a empresa. O preço das ações, no entanto, segue como um desafio. Desde a precificação do follow-on, há 2 semanas, os papéis do IRB se desvalorizaram cerca de 16%. A queda no ano chegou a 70% no acumulado, né? Vamos lembrar que o IRB, qual foi o problema do IRB, né? Uma casa de estudos de investimentos, né? Ela descobriu que o IRB estava fraudando os seus números, fraudando os seus balanços. E isso jogou a reputação da empresa na lata do lixo, né? Na lata do lixo. Não contente com isso, a direção da empresa ainda alardeou falsamente de que o Warren Buffett estava comprando ações do IRB, que ele negou depois oficialmente por meio da sua empresa, a Berkshire Hathaway. Então, veja que essa loucura toda gerou uma desconfiança enorme sobre a empresa, uma falta de credibilidade, um prejuízo gigante para a imagem da organização. E até hoje a empresa não se recuperou, ela foi para o fundo do poço e até hoje não se recuperou. Vai se recuperar algum dia? Não sei, não faço a mínima ideia. Agora, o que aconteceu com ela foi isso. Um caso similar nos Estados Unidos aconteceu com a Enron. No caso lá dos Estados Unidos, a empresa foi fechada, não existe mais. Todos os seus dirigentes foram presos e a empresa que fazia a auditoria também faliu. Então foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Aqui não aconteceu nada, o IRB continua funcionando, né, negociando ações em bolsa. A antiga diretoria estava abrindo até um banco digital, entendeu? E ninguém foi punido, nada disso. Aqui o país é diferente, viu? Aqui no Brasil a coisa toca de maneira diferente. É lamentável, lamentável. Eu gostaria muito de ver a gente com a pegada americana, né? Eu acho que é um país sério, né? A justiça acontece, não importa a sua idade, se você é criança ou idoso,
não importa a cor de sua pele, não importa o quanto de dinheiro você tem no bolso. A justiça é rápida, dura e implacável. Isso é bom, né? Eu acho que seja. Eu gosto. Adoraria ver isso no Brasil acontecendo. Aqui não parece ser um sonho viável pelos próximos 200 anos. Temos que nos acomodar a essa situação. Mas vamos em frente. Um dia a gente chega lá, daqui a 1000 anos, quem sabe. Mas um dia é evolução, né? Tudo evolui. Vai chegar um momento que a gente chegará a esse patamar aí dos Estados Unidos. Obviamente, os Estados Unidos estarão muito mais à nossa frente, mas é isso, é evolução. Evolução ninguém segura, né? Crescem os casos de roubo com Pix. Eu venho denunciando aqui os golpes, né? Então, muito cuidado. Esse negócio de Pix virou um paraíso para os marginais, para os bandidos. O Banco Central ainda não conseguiu criar amarras estruturais com os bancos para apanhar os bandidos. Porque, veja, o banco, um golpe clássico que eu tenho visto é as pessoas clonando contas de WhatsApp, se passando por pessoas conhecidas, estimulando pessoas conhecidas a fazer uma transferência. Aí vai para uma conta que tem em um banco. Ora, se você foi abrir uma conta em um banco, você teve que apresentar dados, CPF, nome, né? Alguns dados você teve que apresentar. Essa situação precisa ser mais pressionada pelo Banco Central do ponto de vista de segurança. Na hora que você abre uma conta bancária, você tem que ter medidas de segurança para provar que a pessoa que está abrindo a conta é ela mesma, né? Para que não seja uma conta de um laranja, de um bandido, de um marginal. Então aí é o Banco Central que tem que jogar duro no banco, com o banco, criar uma regra que leve, vamos dizer assim, a uma prova de identidade. E aí, se aquela conta recebeu dinheiro de um golpe, e a denúncia foi feita por quem foi ludibriado, cabe ao banco acionar a polícia, cabe ao banco negativar o CPF da criatura, cabe ao banco negativar essa pessoa perante o Banco Central, o Serasa, os órgãos competentes. Eu acho que isso tinha que ser automático, né? Não está acontecendo ainda e os bandidos estão tocando terror usando o Pix. Então, de fato, é uma excelente iniciativa, mudou a vida financeira de brasileiros nos últimos meses, simplificou muitas operações, ele já vem sendo utilizado por 71% da população brasileira, isso é ótimo, mas esse é um sistema que, embora já tenha se popularizado, tenha caído no gosto popular, é preciso definitivamente que o Banco Central lidere um movimento para dar mais segurança a esse ecossistema, né? Então, o Banco Central, junto aos bancos, precisam atuar no ponto de vista de criar restrições para quem é denunciado por estar envolvido com golpes, né? Criar dificuldades para contas serem abertas com documentações falsas. Então, algo precisa ser melhor qualificado aí nesse arcabouço tecnológico para impedir esse tipo de golpe, né? Para vocês terem uma ideia, um levantamento da empresa de segurança PSAF mostrou que entre fevereiro e março foram detectadas pouco mais de 92 mil tentativas de golpes do Pix no país. E isso entre fevereiro e março. Quando vai para abril e maio, esse número saltou de 92 mil tentativas de golpe para 424 mil, ou seja, um crescimento de 350% nessa prática. Isso corresponde a quase 7 mil tentativas de golpes por dia, quase 7 mil tentativas de golpes por dia. São mais de 200 golpes por hora. Então, algo precisa ser feito, né? Algo precisa ser feito urgentemente. Esses golpes não são a única ameaça para os usuários do novo sistema de pagamentos eletrônicos. Relatos de pessoas que são roubadas com o celular desbloqueado ou coagidas a realizar transferência via Pix também são recorrentes. Mas o mais, vamos dizer assim, simplório e comum é esse da clonagem do WhatsApp
e do contato se fazendo passar por alguém conhecido e pedindo uma transferência, né? Mas, de qualquer sorte, esses roubos de celulares também cresceu 150% nos primeiros 4 meses de 2022, 150%, porque as pessoas querem desbloquear e ter acesso aos dados dos sistemas de pagamento, né? Então, esteja atento, esteja atento. Os bancos estão criando medidas aí de vender seguro para Pix. Você passa a ter um custo, né? O produto que era para ser de graça, que você não teria custo nenhum, passa a ter. Vale a pena? Não me parece que seja esse o caminho que a sociedade gostaria de ver construído, né? Esse é um caminho para os bancos, que vão oferecer um produto e vão ganhar mais dinheiro, né? Mas, de fato, o que a gente vê é que seria uma estratégia da maioria dos bancos para reverter a perda de recursos que eles tiveram com a redução das taxas de TED e DOC por conta das movimentações do Pix, né? Então, reflexões, mas eu acho que tudo passa pelo Banco Central. O presidente Roberto Campos Neto precisa dedicar tempo para construir uma solução inteligente para este problema da segurança, né? Isso precisa ser pensado. Alguns bancos já estão dizendo que o Brasil é a melhor aposta na América Latina. É a melhor aposta na América Latina. Dizem eles que o Brasil é o único país onde ter posições aplicadas que lucram com a queda da taxa de juros do mercado, que é um movimento que vai acontecer pela frente, passa a valer a pena, né? Passa a valer a pena. Então, o Brasil pode ser o único lugar na América Latina onde os operadores poderão aproveitar-se da queda dos juros, da taxa de juros, né? Então, enquanto em alguns mercados você vê uma tendência ainda de alta de juros, o Brasil vai iniciar sua trajetória de queda de juros na frente, né? Em relação a muitos mercados aí. Então, alguns bancos como Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, dizem que o Brasil é o único país onde ter posições em bolsa que lucram com a queda das taxas de juros do mercado definitivamente vai valer a pena. As taxas de juros futuros do Brasil estão em uma tendência de queda, à medida que a inflação está desacelerando, com o pior da alta nos preços ao consumidor provavelmente já ficando para trás. O IPCA, principal indicador de inflação, desacelerou pelo segundo mês seguido em agosto, e a maioria dos economistas acredita que vai seguir diminuindo, em parte devido ao corte nos impostos sobre os combustíveis. A curva de juros do país atualmente precifica mais de 2,7 pontos percentuais em cortes no próximo ano, o que significa desfazer parcialmente o aperto de 11,75% implantado pelo Banco Central desde o início de 2021. Dada a agressividade de alguns bancos centrais lá fora, como o europeu e o Federal Reserve nos Estados Unidos, os aplicadores de juros de mercados emergentes vão precisar ser muito seletivos. E aí, nesse sentido, o Brasil passa a ser uma opção inteligente, uma opção estratégica. Ainda há, óbvio, riscos políticos, riscos com relação à questão fiscal, mas o Brasil vem sendo já citado por esses bancos americanos como o único país da América Latina onde essa questão dos juros, da queda dos juros, vai contribuir com os investimentos, em especial os investimentos em bolsa de valores, né? A gente entende aí que nós podemos ainda ter algumas surpresas negativas, né? Mas que a economia vem acelerando aí do ponto de vista de uma retomada, vem acelerando. Quando você olha todos os segmentos, você vê um mercado em recuperação. Sim, porque nós vínhamos de uma queda do PIB da época da Dilma, depois tivemos uma nova queda, vínhamos nos recuperando e voltamos a cair de novo por conta da pandemia.
Então agora a gente vê uma retomada. Nós ainda não saímos do buraco, mas estamos próximos de sair. Essa aqui é a ideia básica que a gente precisa entender. Em sendo assim, esse ciclo de queda da taxa de juros tende a contribuir com a melhoria das condições econômicas, com a melhoria das questões relacionadas ao ambiente corporativo, reduções de dívidas, né, aumento de margens de lucratividade, e tudo isso será de fato percebido pelo mercado financeiro e pelos grandes investidores, não há a menor dúvida disso. A inflação deverá começar a cair rapidamente, no caso do Brasil, e ele se torna ele se torna um ambiente atrativo em relação aos juros globais. Os bancos como Barclays, por exemplo, afirmam que entre investir em outros países da América Latina e no Brasil, o Brasil acaba sendo a principal escolha de investimento. Então, veja, o lado cheio do copo, né? Temos notícias boas, temos notícias positivas. Olhemos, né? Olhemos para elas, fiquemos atentos a esses movimentos, fiquemos atentos a essas mudanças de percepções. É nesses momentos que a gente encontra oportunidades, quando a gente se antecipa a movimentos, né? Sempre no contrafluxo. Quando está todo mundo muito otimista, você começa a ficar cauteloso. Quando está todo mundo em pânico, pessimista, você se enche de coragem e vai às compras. Eu acho que é isso que você precisa entender nessa dinâmica do mercado no curto prazo. Saber se posicionar, tanto na alta como na baixa. Quer dizer, na alta você começa a desmontar a posição. Na baixa você começa a montar posição, contrafluxo. Isso que a gente precisa fazer. Olha, se você tem medo de investir na Bolsa, se você se sente inseguro de investir na Bolsa, eu tenho um recado para você. Eu entendo as suas preocupações, eu entendo a sua ansiedade com esse sobe e desce, com essa volatilidade. Mas eu posso contribuir com você. Não apenas aqui no canal Viver de Renda, produzindo conteúdos diariamente e disponibilizando gratuitamente para vocês. Mas nós temos também duas outras ferramentas, dois outros instrumentos que estão à sua disposição, se assim quiser. Esses são pagos. Você tem a seleção de empresas, que é uma seleção de empresas que eu invisto, ou que eu estou estudando e que eu compartilho com você. Empresas da Bolsa brasileira e americana. E acredito que tem ali todo um racional de por que eu identifiquei essas empresas, pontos de entrada, reflexões sobre isso, pontos de saída, estratégias e também análises macroeconômicas, tanto em relação à China, como em relação à Europa, Estados Unidos e Brasil. Então, essas análises, esse estudo, vamos dizer assim, é mais uma ferramenta à sua disposição. Você paga apenas R$180, nada mais, e você vai ter todo o racional desenvolvido em 12 publicações sobre o porquê eu escolhi essas empresas, qual a lógica e como eu estou vendo o momento da economia no Brasil e no mundo. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar, não tenho a menor dúvida disso. Esse estudo com certeza vai ser útil para você. Então, se tem interesse, procura o nosso produto acessando a nossa página, que é viverderendaconclovis.com, viverderendaconclovis.com. Acesse essa página, que é o nosso site, e aí você tem lá falando um pouco sobre a seleção de empresas, e tem um botão lá de adquirir, e que já vai direto para fazer a transação, e você paga R$180 à vista, ou pode parcelar se quiser esse valor também no cartão, ok? Uma outra coisa, é o nosso programa de mentoria. O programa de mentoria, o que é? É como se eu estivesse sendo um coach para você, né? Um orientador. Então eu vou lhe passar conhecimentos que eu tenho, estratégias que eu tenho, vou estar olhando a sua carteira de ações e a gente vai estar trocando ideias e vendo como arrumar essa sua carteira, balancear essa sua carteira, e a gente faz isso individualmente ou em grupo,
grupo de até 4 pessoas ou individualmente. Então, o programa de mentoria tem essa estrutura também. Se tiver interesse, basta me procurar pelo e-mail clovisfaleiro@uol.com.br, né, para falar sobre a mentoria. Muito bem, acredito que vocês devem ter ouvido falar que há um fundo de investimento, uma gestora do Rio de Janeiro chamada TT Investimentos. Ela foi fundada por 2 sobrinhos do Armínio Fraga, que foi o presidente do Banco Central, né? E essa instituição foi fundada em 2018. Essa empresa, essa gestora carioca TT Investimentos, foi fundada em 2018. E eles fizeram uma aposta equivocada no mercado de ações dos Estados Unidos. E nessa aposta equivocada, eles tiveram uma perda de 90% do valor do fundo. 90% do valor do fundo foi a perda que eles tiveram. O Arthur Fraga, um dos sobrinhos do Armínio, enviou uma carta aos cotistas do fundo admitindo que montou uma posição arriscada por meio da compra e venda de opções de uma empresa americana chamada Claros Corporation, que produz de equipamentos de montanhismo a armamentos. Até uma semana atrás, a operação estava caminhando bem, mas há 5 dias, para sair da operação, tive de alavancar o fundo por alguns dias, disse Arthur. Ao fazer isso, segundo ele, o custo diante do fundo tirou a margem de garantia, o que o obrigou a liquidar a posição em 2 dias, gerando perdas irreparáveis. Ele disse: não sei onde começar a pedir desculpas. Conforme dados disponíveis, o fundo tinha em junho deste ano um patrimônio de 21 milhões de reais. Era bastante pequeno. Em julho de 21, o valor já era bem maior, de 73 milhões. E hoje o patrimônio do fundo está na casa de 8 milhões, uma queda de exatos 89%. Além da Claros, que era a sua maior posição, o fundo tinha uma posição em empresas como Disney e até mesmo a XP, segundo dados mais recentes disponibilizados pela CVM. Então, veja, quando você opera de forma alavancada em situações onde você começa a fazer da bolsa um cassino e não um lugar de investimentos, esse é um resultado possível. Você simplesmente quebrar. Aqui no canal tem um vídeo como eu quebrei na Bolsa de Valores, que eu explico exatamente a dinâmica que eu segui, que foi um pouco nessa linha aí deles também, né? Só que eu não operei com opções, mas foi compra de empresas altamente voláteis e meramente especulativas. E eu me alavanquei e quebrei, né? Simples assim. Tem um vídeo aqui no canal, só vocês procurarem como eu quebrei na Bolsa, que vocês vão achar as minhas reflexões sobre esse episódio. E o que ficou de lição, né? Que não devo fazer isso, que eu não devo fazer da Bolsa um cassino, que eu devo olhar para a Bolsa como um ambiente para investir para o longo prazo, para entender que é possível ganhar, mas que eu preciso tomar determinados cuidados, determinadas precauções, né? Então, é possível sim você seguir um caminho diferente na Bolsa, desde que você entenda os riscos que você pode incorrer se você deixar de ser um investidor para ser um jogador. E definitivamente o que eu não aconselho a vocês é que vocês sejam jogadores. A Bolsa não é para isso. Quer jogar, vai para o cassino. A Bolsa é um lugar para investir. Olha, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Anderson Deliberal, que está sempre aqui no canal, o Paulinho SR, que está sempre mandando mensagens aqui, o Messias Andrade, um forte abraço para vocês, o Harley, que só observa, muito bem, Harley, um abraço, o José Dantas, um abraço para ele, Luciano Silva, o Júlio César Souza, também um forte abraço, tudo de bom. Nara Cairala, Mônica Mota,
pessoas que estão sempre aqui, frequentemente deixando mensagens. Um abraço a todos vocês. O Paulo Zeferino mandou uma mensagem aqui, dizendo assim: boa tarde, Clóvis, tudo bem com você? Espero que sim. Embora não pareça, eu sigo acompanhando o melhor canal de informações financeiras, que no caso é o seu. Olha, Paulo, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, pelo reconhecimento. Passando aqui só para fazer um comentário, você já ouviu falar do CB Durão? Um garotinho mimado, dono da bola e do time. Aquele que, quando não gostava de algo que alguém dissesse, era contrariado de alguma maneira, e aí ele pegava a bola, botava embaixo do braço e parava o jogo. Pois é, justamente o que me parece a atitude do juiz da recuperação judicial. Ele provavelmente está assistindo os seus comentários a respeito dele e dos órgãos reguladores, comentários com muita propriedade. Diga-se de passagem, fica bravinho e não faz o que tem que fazer feito, o que tem que ser feito. Um abraço e que Deus te abençoe sempre. Olha, Paulo, eu não sei se o juiz está assistindo os vídeos do canal, mas o que de fato é digno de menção aqui sempre é que essa novela já passou da hora de ter fim, né? Então a bola está na mão do juiz, ele precisa chutar. A procrastinação não é uma coisa boa em nenhum lugar do mundo, né? E infelizmente é uma cultura aqui brasileira, sobretudo nos órgãos públicos, né? Seja o executivo, legislativo ou judiciário. Mas ele fez um excelente trabalho, né? Só falta agora botar o ponto final dessa história. Só isso que está faltando. Alan Silva, um forte abraço para você. Josmar Pereira também, inscritos aqui do canal, um abraço para vocês. Fernando Borges Leal, José Dantas, Alexandre Vaz, também um forte abraço. O Alexandre Vaz mandou uma mensagem também dizendo assim: a primeira usina solar da Oi entrou em operação no dia 2 de abril de 2020. O plano da empresa era ter 32 estações de geração conectadas. É verdade. E é possível ter uma Oi Energia? Eu acho que sim, viu? Eu acho que é uma possibilidade. A empresa não tem falado muito, mas seria bom que o Rodrigo Abreu abordasse a respeito desse ponto. Porque a meta para esse ano já era ter a sustentabilidade energética de todos os ambientes de negócios da Oi. E aí vai ter excedente. Esse excedente você vai vender ao mercado. Então passa a ser um negócio, né? Então a Oi Energia, para mim, ela já é algo que está aí no radar, de algo que vem pela frente, né? Uma empresa de energia da Oi. Família Fernes DJs. Bom dia, Clóvis, Deus abençoe. Esses créditos tributários, qual o valor que a Oi tem? Olha, eu tenho um cálculo que quem me passou foi o RI da Oi, isso em 2021. Eles falavam em 14 bilhões de crédito tributário. Esse valor deve ter subido, entendeu? Vamos aguardar, mas esse valor em 2021, o RI da Oi me passou como um estudo que eles tinham lá de 14 bilhões de crédito tributário. E isso vai ser utilizado para abater, né, impostos futuros, quando a empresa sair da recuperação judicial e começar a ter lucros. E aí você abate esse crédito tributário e passa a ter uma maior lucratividade, consequentemente, né? Que vai ficar mais dinheiro no caixa. Urso Maior, like garantido. E por falar em falar demais, o que tem de gente falando besteira sobre a Oi é assustador. Parabéns, professor. De fato, o senhor é um investidor, parabéns, e é por isso que alcançou resultados. Investir é uma coisa que é para poucos. Abraço e bons investimentos para todos, bons negócios. Olha, obrigado pelas palavras. De fato, a maioria das pessoas perdem dinheiro na Bolsa por ter uma mentalidade equivocada. Então, é possível sim ter sucesso na Bolsa, mas é preciso pensar de um jeito novo e diferente. Estética Automotiva, Clóvis, muito obrigado pela sua contribuição, para o meu conhecimento. Uma dúvida: quais são as empresas que têm cerca de 50% do índice da Bolsa? Meu nome é Johnny, eu tenho uma empresa, a Estética Automotiva, em Ubiratã,
Já estamos há 3 anos em operação e crescendo, vamos para cima. Olha, parabéns, sucesso aí para sua empresa, Johnny. As empresas que compõem a maior parte do índice, né, que pelo menos aí quando a gente diz, olha, tem um grupo de empresas que respondem por 50% do índice da Bolsa. A gente está falando aí de bancos e Petrobras e Vale, né? Então você pega aí os bancos, Petrobras e Vale, os bancos, e coloque Ambev na lista e você já tem aí um pouco dessa representatividade. Isso distorce muito, né, o índice, porque o índice acaba flutuando em função destas poucas empresas. Seria melhor um crescimento de outras empresas, exatamente para tentar melhor equilibrar o Ibovespa, né? Melhor equilibrar o Ibovespa. Marcenaria Estilo também mandou uma mensagem. Bom dia, professor, tudo bem? Agradeço sempre pela sua disposição para nos ensinar. Parabéns pelo canal. Poderia fazer um vídeo com a sua opinião sobre a crise elétrica da Europa e toda a crise que está rondando a Europa por conta da guerra? Desde já agradeço. Olha, amigo, a Europa vai viver essa instabilidade, eles têm um problema de dependência energética, ficaram muito nas mãos dos russos e agora romperam. Esse é o lado negativo, isso gera expectativa de inflação, de restrições. Sim, essa é uma realidade, isso pode e vai ter um impacto na economia, já está tendo, esse é um ponto. Esse é o lado vazio do copo. Qual é o lado cheio? O lado cheio é que eles vão buscar outras fontes, que eles vão investir em outras fontes e que esses investimentos daqui a 24, 36 meses poderão estar remodelando essa necessidade energética do continente europeu, né? Novas parcerias comerciais, enfim, novas possibilidades. Então é assim, você tem um problema, mas você tem soluções. Todo problema tem solução. Isso eu aprendi no meio empresarial. Todo problema tem solução. Então é trabalhar para construí-las. É isso. E eu acho que é isso que vai acontecer na Europa. Então a gente pode olhar o lado cheio do copo no médio e longo prazo e o lado vazio do copo no curto prazo. Mas olhando para frente, que é para frente que a gente tem que olhar, as coisas vão se equacionar. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Wagner Alves, agradecido pelo compartilhamento dos seus conhecimentos. Um abraço, Wagner. Obrigado pelas palavras. José Borges, Clóvis, poderia nos relembrar como você confere o fluxo dos estrangeiros na Bolsa? Pelo Broadcast, um site de notícias financeiras do Estadão, Estado de São Paulo. Um abraço para todos vocês. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!